Então, eu estava assistindo esse podcast americano. Não assisto ele normalmente, não, nem conheço os participantes, mas é daquele negócio. Você está no YouTube, o negócio aparece para você, você clica. Não estava nem me interessando muito pelo assunto, estava aqui fazendo as minhas coisas e o cidadão blá 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 no meu ouvido, né? Lá pelo minuto 8:40, ele falou sobre um assunto que me toca. Ele falou sobre introvertido. Mas ele puxou uma ideia muito própria da cabeça dele e como eu me considero uma pessoa introvertida, eu falei, epa, peraí, tá falando de mim, deixa eu ver o que esse cara tá dizendo. Eu transcrevi para você me acompanhar. Diz assim: eu já te contei minha teoria sobre introversão? A maioria das pessoas não são introvertidas. Vixe, seus amigos é que são ruins. Porque mesmo introvertido com as pessoas certas ao redor dele, não é mais introvertido. É um loop recursivo, pelo que posso ver. Muitas pessoas que acreditam serem introvertidas estão apenas no grupo social errado. Veja só de novo essa palavra. A maioria das pessoas não são introvertidas. Seus amigos é que são ruins. Certamente, como introvertido que eu sou, eu percebo que isso foi um reducionismo, foi fala de quem não é introvertido falando de introvertido, foi fala de gente que é todo legalzão, todo da galera, todo enturmado, cheio das ideias, dizendo assim, sabe o que é esse pessoal introvertido? É porque eles não arranjaram o povo certo. Parece assim, né? Parece aquele povo que não tem a essência do introvertido dentro dele, não sabe nem o que a gente sente. Olha, o introvertido, ele ama estar com as pessoas. Ele ama as pessoas. Ele acha as pessoas maravilhosas. Acontece que ele também ama muito o seu tempo a sós. Ele ama muito os seus pensamentos. Ele é muito produtivo quando ele está mais sozinho. Ele escreve, ele pensa, ele cria ideias, ele vê suas coisas, ele produz, ele tem muitos pensamentos. A vida interna e só desse indivíduo é florida, é cheia de coisa. Então ele ama estar com as pessoas, mas também ele ama estar sozinho. Não é que ele não gosta das pessoas, por isso que ele não está lá fora. Não é isso. E também tem outra coisa, o introvertido, ele precisa de menos energia social para se sentir satisfeito. Ou seja, ele tem um encontro e ele fica feliz naquele encontro, mas ele não sente a necessidade de se encontrar de novo por um período, porque ele acha que já viu muita gente. Ele se sente bem, se sente satisfeito, mas não precisa estar vendo de manhã, vendo de tarde, vendo de noite, vendo 3 vezes na semana. Não, ele já viu. Ele tem um sentimento que foi bom, que resolveu, que tá pleno, né? Que encheu o seu tanque social. Se passar disso demais, aí ele se sente sugado, se sente desgastado, sente que aquilo virou um serviço, deixou de ser um prazer. Muitas vezes, o introvertido gosta dos seus próprios pensamentos porque ele está em paz com eles. Ele não precisa do barulho de tudo que tem aqui fora, das pessoas, sabe, da confusão, para esquecer quem ele é, para esquecer um trauma, para esquecer, sabe, uma dor que ele sente. Às vezes o silêncio, ou ele está sozinho, ou ele está na sua, é tão gostoso, é tão prazeroso, porque ele está em paz com seus pensamentos, com a sua vida. Ele não precisa da validação externa a todo momento. Cara, você é legal, vem para nossa turma, olha só que... Não, eu sou legal, então tudo bem, deixa eu ficar aqui, não preciso que ninguém me diga isso. Então, é uma outra visão sobre introversão que esse rapaz estava dizendo, não, é só porque não tem os amigos certos, que se tivesse, como se tivesse que resolver um problema nosso. Como se a gente tivesse quebrado, como se a gente tivesse uma doença. E como introvertido que sou, eu digo, rapaz, eu não estou quebrado não precisa me resolver não, precisa arranjar solução para mim não. Mas eu entendo que, hoje em dia, se você estiver mais atento, e estiver olhando assim, muitas pessoas que estão discutindo esse assunto, de diversas áreas, a sociedade toda está ventilando o fato de que, no geral, as pessoas estão mais antissociais. Eu vi até um meme esses dias dizendo assim, rapaz, eu gostei tanto desse negócio de sentir paz sozinho, que hoje eu não falo mais com ninguém. Um memezinho assim, né? Rapaz, eu me apeguei tanto a essa ideia que hoje eu não falo mais com ninguém na minha vida.
As pessoas estão mais assim, realmente. E a sociedade, de a sua maneira, com seus interlocutores, seja os mais profundos e os menos profundos, eles procuram descobrir como é que faz para unir as pessoas de novo, para deixá-las juntas, para tirar ela do casulo. E nesse sentido eu entendo a discussão do rapaz. E me permitir, de repente, porque isso me tocou, porque às vezes, né, quando algo me toca é porque Deus está querendo falar algo comigo ali, porque tem uma profundidade, tem algo que eu posso extrair, uma reflexão para a gente. Então, se algo me tocou, eu não posso ficar me defendendo demais da discussão, da proposta do rapaz, porque ao me defender demais, eu não abro espaço para permitir que ele me ajude na minha reflexão. Então, no exercício de permitir o aprofundamento, eu pensei, mas e se ele tivesse uma razão? Então, eu fiz uma pergunta, eu escrevi a pergunta. Eu vou trazer para você a pergunta, assim como a pergunta foi feita para mim, eu faço essa pergunta para você. Diz assim: você se sentiria mais inclinado a sair e se envolver em contato e relacionamento com os outros se esses outros fossem pessoas de alta sintonia com aquilo que você gosta ou com a forma como você entende e enxerga a vida? Pessoas que compartilham as suas referências, que compreendem seu senso de humor, que contribuem para ampliar a produtividade em vez de diminuí-la? Se esse grupo de pessoas que tem uma afinidade grande com você, que se encaixa com a sua mente, com o seu jeito de ver a vida, existisse à sua volta, você seria menos antissocial, você seria menos introvertido, você sairia mais de casa, você se sentiria mais à vontade de estar com o povo, estar junto de gente. Eu estava pensando nisso e pensei na minha adolescência, porque foi muito forte essa ideia com a minha adolescência. Porque eu pertencia a uma turma no colégio que não parecia pensar nas mesmas coisas que eu, ou gostar das mesmas coisas, ou agir da mesma forma que eu gostaria de agir. O povo adorava um forró, né? Todo mundo só queria saber de forró, de dançar forró. E eu nada a ver com isso, né? Eu gostava de revista em quadrinho, de mexer no computador, de igreja. Na minha sala só tinha 4 evangélicos e os 4 não tinham nada a ver comigo. Então eu totalmente desconectado do povo. Ir para a aula não era legal. Eu ia porque tinha que ir. Mas se sentir integrado na galera, eu não me sentia. Então, era uma coisa que sugava a minha energia. Eu me sentia muito mais feliz quando eu voltava para casa do que quando eu ia. Quando se passou esse momento da adolescência, a internet chegou lá pelos 1996, eu comecei a ter contato com a internet. Eu percebi que a minha galera existia, que eu não estava sozinho, porque muitas vezes eu me sentia solitário na sala de aula, não um solitário de gente, porque tinha muita gente ao meu redor, mas solitário na mente, no contexto da mente, dos pensamentos, das afinidades. Você se sente desconectado. Quando chegou a internet, que eu fui pesquisar, fui perceber, fui ver fóruns, eu pensei, tem um monte de gente igual a mim. Eles só não estão nos lugares que eu habito. E por não estarem nos lugares que eu habito, eu não sinto vontade de ficar com as pessoas dos lugares que eu habito, que era a questão da minha sala de aula. Se esse povo que eu conheci da internet fosse da minha sala de aula, eu estaria lá doido para ir para a aula, doido para conversar com a galera. Então eu pensei, há algo de verdade nessa afirmação. Às vezes a gente é mais introvertido, a gente é mais antissocial, porque a nossa galera não habita os ambientes que a gente frequenta. Pensando nisso, eu lembrei de um caso. Tem uma amiga minha que ela faz altos estudos na faculdade sobre gênero, sobre feminismo, sobre as disputas mesmo, os problemas das opressões, bem esquerda mesmo. Super amiga, adoro conversar com ela, acho os pensamentos dela super legal, me ensinou muito. Mas é profundo os pensamentos dela, é cheio das problematizações, é cheio de criar crise onde não tem crise, né? No sentido de que às vezes a gente tá assim super tranquilo num jantar, no almoço, tava lá comendo lanche depois da igreja, aí do nada surgiu uma questãozinha, né?
Aí a pessoa já botou uma problematização, já puxou para profunda reflexão, e a gente lá que estava todo mundo se divertindo, né? Ficou assim, é mesmo, né? É mesmo, né? É, né? Tá complicado isso, né? Aí baixou a energia do pessoal, né? Baixou assim um clima, né? Que a pessoa do nada traz um feminismo para discussão, e a discussão era boa, mas é porque às vezes ninguém está rodando no mundo dela, ou da maneira como ela está na profundidade do estudo dela, doutorada do negócio lá. Aí ela falou assim com a gente: meu professor já me disse, essas coisas que a gente conversa na sala de aula, se a gente levar para uma roda de conversa comum, a gente vai acabar com a roda. A gente vai destruir a alegria das pessoas. Ela mesma falou essa reflexão. E hoje eu fico pensando, né? Às vezes você tem um tipo de pensamento, de reflexão, de contexto, que em alguns ambientes eles são aceitos, abraçados, a gente tem energia de conversar, a gente tem reciprocidade, a gente tem reflexão, eu falo, o cara volta de volta, eu falo de novo, ele fala de volta, porque as pessoas entendem o que a gente está dizendo, entendem nosso discurso, entendem a nossa piada, entendem a nossa ironia. E tem outro canto que você se sente só, porque se você falar, ninguém vai lhe entender. Se você falar, vai estragar os relacionamentos. Que aí você fica cheio de coisa interna, mas se sentindo desconectado e solitário. E as pessoas até são boas que estão à sua volta, mas há uma solidão de não estar com as pessoas que lhe entendem. Eu estava pensando sobre isso. Aí eu pensei, Jesus, pelo que eu me lembro, pela forma como eu leio a Bíblia, a gente sempre pensa no Jesus amor, Jesus bonzinho, Jesus que estava só abraçando todo mundo, abraçando o cordeirinho, né? O cordeirinho, né? Só assim aquelas imagens de quadro, né? Jesus todo bondoso, com aquela... Mas muitas vezes eu percebo o Jesus indignado, o Jesus inconformado, um Jesus com dificuldade de se encaixar com seus próprios discípulos, com a sociedade da sua época, de falar e o povo não entender. Eu quero trazer algumas passagens dessas porque fiquei me refletindo. E vem comigo, né? Vem comigo para a gente ir aprofundando esse assunto. Fiquei refletindo sobre Jesus também tinha dificuldade de estar com as pessoas nesse sentido, né? De não encontrar uma afinidade de pensamento. E de muitas vezes, em vez de encontrar, né, a empatia, encontrava o embate, encontrava a ignorância. Talvez ele se sentisse sozinho também, como aquela minha amiga com seus pensamentos. Às vezes dissesse, rapaz, ninguém me entende aqui. Rapaz, eu estou falando, mas eu estou sozinho no meu discurso. Veja só, vou ler essas passagens só para a gente botar uma marcha 2 na nossa reflexão. Diz assim, Marcos capítulo 8, no verso 14. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês ainda estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram, quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse, vocês ainda não entendem? Qual o seu sentimento quando você se esforça muito, se empenha muito para ser compreendido e às vezes passa anos num grupo de pessoas tentando se expressar e se conectar com elas, mas ainda assim o povo não entende quem é você, não entende seus ensinamentos, não entende as suas piadas,
Não entende quando você faz um comentário, você fica sozinho e ninguém ri, você fica, meu Deus, esse povo aqui ainda não entende, ainda não percebe quem eu sou, não sabe as coisas que eu gosto, que eu converso, parece que eu sou um alienígena. Meu cérebro mora num lugar e esse povo mora em outro. E a gente tenta falar, tenta conversar e o povo não entende, não compreende. A gente diz uma coisa, a gente fala de fermento, o povo está falando de pão e você diz, meu amigo, a essa altura do campeonato já era para você entender os meus simbolismos, as minhas associações, meus ensinos, mas vocês que andam perto de mim não me compreendem. Nas palavras de Jesus, parece que há uma indignação. Você lê, você está percebendo a indignação. Você está percebendo como ele está inadequado com o fato do pessoal estar com os ouvidos fechados. Como ele está dizendo, vocês ainda não compreendem. É como se o nível de entendimento de Jesus fosse muito mais alto do que o deles. E de fato era. Jesus, o Deus encarnado, a mente divina, onde, como diz Paulo, né? Onde estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. De repente está falando com gente comum, pescadores. E talvez nem Jesus achou que fosse tão difícil, né? Rapaz, pessoal. Outro texto pra gente, Marcos capítulo 9, no verso 16. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Pedi a teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Eita, parece Ciro Gomes aqui. Até quando terei de suportá-los? Traga-me um menino. Por vezes, a inadequação de Cristo com o desenvolvimento dos seus discípulos e com a geração inteira que estava em volta dele era tão grande que Jesus definiu o seu relacionamento de estar ali como algo que ele tinha que suportar. Até quando eu estarei com vocês? Até quando eu tenho que suportar essa ignorância, essa incredulidade? Porque é como se a incredulidade para Deus lhe ferisse, para Jesus lhe incomodasse. Sendo que Jesus está ali toda hora mostrando, toda hora se apresentando. Já imaginou isso? Deus a todo momento se revela na sua criação e através dos seus profetas, através da sua palavra, e a todo tempo se aproximou desse homem, mas esse homem fecha os ouvidos. E essa relação às vezes fere o coração de Deus. E às vezes é por isso que eu compreendo essas passagens de Jesus. Ele vivia muito no meio da multidão, mas aqui e acolá ele precisava ficar um tempo sozinho, porque às vezes ele não suportava estar com a galera. Diz assim, ó, Lucas capítulo 5, no verso 15. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Perceba que esse mais faz uma oposição de duas situações. Uma, multidões desejando estar com Jesus, querendo que ele cure, querendo que ele pregue, querendo estar junto com Jesus. Socialização, gente carismática, povão, quer estar lá no meio de gente junto, todo mundo buscando Jesus. Mas, em oposição a isso, Jesus se retirava para lugares solitários. Jesus queria seu tempo a sós. Jesus amava as pessoas, a Bíblia toda revela isso. É o introvertido aqui, ó, do conceito. Mas também desejava ter o seu tempo a sós. Para ele, muito importante era se desconectar desse povo. Embora o povo estava buscando ele, atrás dele, mas ele, deixa eu ficar no meu tempo sozinho. Eu acho que para aguentar gente por muito tempo, você precisa ter um tempo sozinho. Eu acho que mas Jesus, ele não era introvertido não. Mas eu só estou falando do conceito, como aqui bateu, né? Se fosse eu,
né, no lugar de Jesus, eu passava 6 dias em cima da montanha e um dia eu descia para ficar com o povão, né? Eu estaria satisfeito assim. Um dia eu curo, eu prego, eu falo com as pessoas, depois eu vou para cima do monte, passo 6 dias descansando, pensando minhas coisas, conversando com Deus, né? Vivendo minha vida. Aí uma semana depois eu desço, né? Se fosse eu faria assim. Mas aqui a gente encontra então uma crise naquele conceito, né? De que se a gente tiver as pessoas certas, a gente vai gostar mais de estar com o povão. E se a gente tiver inadequado, ou cheio de embate, ou cheio de pessoas que não entendem o que a gente diz, a gente vai ficar mais introvertido. Aqui é uma crise, sabe por quê? Porque Jesus tinha muita inconveniência entrando no meio da multidão. Ele foi perseguido várias vezes, ele tinha diversos embates com os saduceus e fariseus. E seus próprios discípulos não entendiam o que ele estava dizendo. Aí você pensa assim, ele está num ambiente difícil, de gente complicada. Não é aquela coisa assim, energética, com a sinergia, achando maravilhoso. É complicado. Ainda assim, Jesus descia da montanha, ia lá fazer o seu trabalho, ia lá ficar com o povo, ia lá amar esse pessoal. Mesmo sendo um pessoal complicado, Jesus estava no meio do povão. Mesmo a maioria das pessoas que ele não se relacionava, não sendo da sua turma, não entendendo o que ele dizia, Jesus estava lá com eles. Porque Jesus não se relacionava com as pessoas por meio do mérito, mas por meio da graça. Ele se relacionava com elas porque ele amava elas, embora elas fossem pecadoras, como diz a palavra de Deus. Ele amava porque ele tinha uma missão e queria estar junto delas. Queria salvar essas pessoas, salvar o pecador. E pecador é pecador, pecador é complicado, pecador é difícil. Jesus sabia as pessoas que ele estava se relacionando. Aliás, na perspectiva divina, não se salva um. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então, se relacionar com gente é partir do princípio que todo mundo tem um certo problema. E Jesus estava ali exatamente para tratar esses problemas. Aliás, quem se achava santo, quem se achava perfeito, quem se achava maravilhoso, esse aí é que Jesus não queria conversa. Então Jesus não tratava os relacionamentos por meio de mérito, de afinidade, de coisas legalzonas, mas porque amava, porque tinha um propósito, porque queria estar junto e entendia a complexidade das relações sociais. A palavra de Deus vai nos mostrar que quando a gente vai aprofundando no Evangelho, é que a gente vai ser descrito como um corpo de Cristo, em que cada pessoa tem um aspecto diferente, uma manifestação diferente de Deus na sua história, na sua essência, um dom diferente. E nós somos descritos como partes do corpo que são diferentes uma das outras. Um é mão, um é ouvido, outro é coração, outro é olho, outro é pé. E na explicação de Paulo vai dizendo que apesar de diferentes, a gente não pode desejar que todo mundo seja olho, ou que todo mundo seja pé, ou que todo mundo seja mão, mas é a junção das diferenças que formam um corpo funcional, edificante, e aquilo que me falta é o que sobra no outro, e aquilo que falta no outro é o que sobra em mim. E às vezes é nessa relação que a gente vai se complementando, se edificando e crescendo. De maneira que no Evangelho a gente deveria dizer: o que nos une é Cristo, embora sejamos diferentes. E é essa união que é Cristo que nos permite que a gente possa se tornar uma família de Deus. De maneira que eu vou me relacionar com gente complicada mesmo. No fim, seria o discurso que diz assim: é difícil se relacionar com gente que você não tem nada a ver? É complicado estar no meio do povão que muitas vezes não lhe compreende? Você sente angústia? Você sente inadequação? Mas saiba que, pela palavra de Deus, a gente é chamado a amar o inimigo, a amar o complicado, a se entregar às pessoas, não pelo mérito, mas pela graça, e juntos formarmos uma grande família e, sabe, na medida do possível, se entregue, vá, abrace, viva essa comunhão, tome a ceia, se junte com as pessoas, né? Então, você não gosta, mas tem que ir, entendeu? No fim é isso. Tu quer ficar introspectivo, mas tem que ir, mesmo que o povo não seja legal.
porque é assim que Cristo faria, e é assim que você tem que fazer. E às vezes é o tem que ser porque tem que ser, né? Aí às vezes a gente fica assim, mas não é legal, tem que ser. Não, Felipe, mas é porque você vai sentir do Espírito Santo e vai gostar e vai amar. Sim, eu já sei. Vamos adiantar, né? Ficar nessa discussão. Meu amigo, a gente é crente há muito tempo. E muitas vezes você sabe que a gente faz porque tem que fazer, mas não está gostando muito de fazer, não. A gente faz por obediência, não porque está amando as pessoas como tem que amar, né? Às vezes parece até um teatro, né? A gente vai porque tem que ir, vai por obediência. O povo lá recebe porque tem que receber por obediência. Nem a gente quer estar lá. E tem gente que nem quer a gente lá, porque está vendo que a gente está indo de má vontade. No fim das contas, todo mundo meio que perdeu o seu tempo, ou ficou incomodado, ou ficou meio assim. Nem foi tão legal, mas a gente diz, pelo menos obedecemos, né? Pelo menos nos fizemos o que o povo diz que a gente tem que fazer. Será que esse é o conselho final? Com certeza esse é o conselho. Esse é o conselho padrão. Tem que ir porque tem que ir. Mas às vezes eu fico pensando, mas não, se a gente fosse deputado, aí estivesse naquela comissão que faz as leis, primeiro, né? O povo discute na comissão para saber se aqui tem como a gente aprovar uma lei, aí faz a lei. Aí depois vai para o plenário, onde os deputados vão discutir, vão botar umas emendas, né? Eu acho que a gente fez aqui uma lei e a gente enviou para os deputados agora. Agora a gente vai fazer as emendas. A gente vai botar uns aditivos. A gente vai ver se a gente consegue colocar umas exceções aqui nesse processo. Por quê? Porque eu acho que talvez, embora o padrão esteja estabelecido, haja nuances aqui, haja entendimentos, haja reflexões que a gente possa adicionar a isso. E talvez a gente não fica com aquele sentimento de tem que ser porque tem que ser. Ou então não fica com aquela angústia que fica batendo quando a gente tem que se relacionar com gente que a gente não quer. Sabe aquele sentimento que diz assim, fulano, temos que ir para o evento. Aí você pensa assim, quem é que vai estar lá? Né? Quem é que vai estar lá? Vai estar o fulano? Vai estar o ciclano? Ah, não quero ir não, né? Como é que a gente pode amenizar, né, esse sentimento de ai, não quero estar com um povo que não gosto? Será que existem algumas orientações bíblicas? Eu pensei em 4. E eu vou, ao longo do tempo, desenvolvendo essas 4 no espírito de te fazer refletir. No espírito de, vamos pensar se tem como, né? A gente ampliar esse texto base. Bom, o primeiro que eu vou conversar com vocês diz assim, olha só. 1 Coríntios capítulo 5, no verso 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Primeiro conselho diz assim: faça uma seleção de pessoas usando como critério a moral e a autopreservação contra a influência do mal em sua vida. Vou repetir porque não internalizou, foi uma frase grande. Diz assim: faça uma seleção de pessoas usando como critério a moral e a autopreservação contra a influência do mal em sua vida. Amigo, existe uma série de comportamentos que a Bíblia reprova. E pessoas que sistematicamente fazem esse comportamento próximo da nossa vida acabam influenciando a gente, acabam, destruindo as coisas que a gente constrói, pesando as relações, fazendo tudo ficar mais difícil e acabando com o clima de união do próprio Evangelho. A Bíblia fala que essas pessoas existem no mundo inteiro e se a gente parar de se relacionar com todo mundo, não vai adiantar. Mas naquilo que é mais próximo, naquilo que for o reino, naquilo que for mais da sua intimidade, às vezes você tem que se preservar desse fermento, porque o fermento vai invadindo a massa, vai afetando a massa, vai mudando as relações, vai influenciando pessoas.
E se uma pessoa está lá fazendo tudo que é de errado e ainda se orgulha disso, né, causando problema na sua vida, você tem que se preservar disso e tem que se afastar disso. Ah, nós temos que se relacionar com os outros, mas também não é baderna. Mas também não é qualquer um que pode chegar na nossa vida e falar o que quiser e ser o que quiser e a gente tem que aceitar e não falar nada, não fazer nada. Mas peraí, essa pessoa quem é? O que acredita? Com quem anda? O que faz? É coerente com o evangelho? É coerente com a nossa história? Com a nossa igreja? Com o nosso ciclo íntimo de amizade? Existe algo aqui que me permite pensar que a gente pode fazer uma certa seleção de pessoas que estão próximas a gente, principalmente se essas pessoas causam mal, influenciam para o mal, ou que pessoas que deveriam já ter entendido o evangelho e não ainda conseguem internalizá-lo e se tornam orgulhosas do pecado. E é difícil. Aquilo que é mais íntimo deve ser preservado do mal. Veja só, Provérbios capítulo 13, no verso 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não podemos ignorar o fato que somos seres sociais. Os nossos relacionamentos nos influenciam demais. Se você ficar andando só com a galera torta, você vai ficar torto. Se você quer melhorar de vida, se você quer ter uma vida mais santa, se você quer criar relacionamentos que edifiquem, que sejam sal e luz, que sejam importantes, você precisa se relacionar com pessoas que tenham mais coerência com o evangelho na sua vida, com uma busca por lugares altos, por sabedoria, por entendimento, que tenham uma visão saudável do ser humano e da existência. Quando a gente se relaciona com esse pessoal, a gente cresce, a gente se torna melhor do que sempre, do que já foi, do que era. Então, se destrói, se complica, se faz você deixar de ser sal, se não edifica, se é problemático. Talvez você possa ajudar as pessoas, mas não precise trazer para o seu ciclo mais íntimo. Você pode se conviver com elas como você convive com as pessoas do mundo. Mas não precisa se tornar o seu irmão, o seu amigo mais próximo. E nesse sentido, então me permite dizer que há uma certa seleção que a gente pode fazer naquilo que é a nossa intimidade. E se a gente encontrar esse grupo de amigos que potencializam a nossa vida, que edificam, a gente vai se sentir com muito mais prazer de estar em sociedade, né? Muito mais prazer de estar com pessoas. Segunda reflexão que eu vou fazer com vocês. Quanto a formar equipes de trabalho e ministerial, faça uma seleção de pessoas usando como critério sua confiabilidade, competência e a prudência. Vou repetir. Quanto a formar equipes de trabalho e ministerial, faça uma seleção de pessoas usando como critério sua confiabilidade, competência e a prudência. Atos capítulo 15, no verso de 36 a 40. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Paulo invocou a prudência, invocou a experiência que ele já teve com Marcos. Talvez ele estivesse aqui fazendo o processo de seleção, o RH da sua equipe ministerial. E ele estava dizendo, se a gente for contar com essa pessoa novamente, ele vai deixar a gente na mão, como ele já fez isso no passado. E isso é um perigo para o nosso ministério, para a nossa ação. A gente está indo para um lugar de alta enfrentamento. A gente precisa das melhores pessoas, da melhor equipe, senão a gente vai perecer. A gente vai sofrer naufrágio, a gente vai levar chibatada, a gente vai ser expulso, a gente vai levar pedrada. Rapaz, a pessoa não vai aguentar. Não é do perfil dela. E foi a discussão
E no fim, Paulo falou, não vou levar, vou fazer uma seleção de pessoas da minha equipe de trabalho. E eu vou viajar com esse pessoal meses e meses, vai ser a minha família, vai ser o meu grupo de pessoas. Eu não posso ficar com gente que eu não confio para o trabalho, não posso. Então ele se separou de Barnabé e Marcos, fez uma seleção e incluiu Silas na viagem. Você vai perceber lá na frente que quando Paulo é preso na cidade de Filipenses, ele está com Silas na prisão. E à meia-noite, o que Silas fez? Abandonou Paulo, ficou chorando, saiu correndo, ficou brigando, dizendo, Paulo, por que você me levou para essa viagem? Estou sofrendo no meio de uma prisão. Foi isso que Silas fez? Silas ficou cantando hinos junto com Paulo, viu a manifestação de Deus e nunca saiu do lado de Paulo. Mais à frente você vai perceber que no verso seguinte, a esse que a gente leu da saída de Marcos, entra Timóteo na equipe de Paulo. Diz assim, olha só, Atos 16. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho sobre ele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. O texto vem logo depois da saída de Marcos. O que a Bíblia está querendo dizer e que às vezes a gente finge que não está lendo? De que Paulo tirou uma pessoa que não ia contribuir para a sua equipe, que não era confiável, que era prudente retirá-lo, e na sequência adicionou outro jovem que parecia ser muito mais adaptável ao processo que eles estavam fazendo. Por quê? Porque era uma pessoa que já morava no mundo grego, era filho das duas culturas, tanto de pai grego quanto de judeus, então compreendia o mundo judaico e compreendia o mundo grego. Morava naquela cultura, entendia aqueles processos que estavam acontecendo ali em volta, quer dizer, não ia ter medo, não ia fugir, porque ele não tinha para onde fugir, ele morava ali. Ia fugir para onde? Para ali mesmo. E tinha um testemunho das pessoas que era um cara assim que ia aguentar o tranco. Então, Paulo falou, rapaz, essa pessoa aqui vai entrar para a minha equipe. E assim Paulo foi formando uma equipe vencedora. Lucas, Silas, Tito, Timóteo foi a equipe vencedora de Paulo. Foi o pessoal que não abriu mão do trabalho, que foi com ele até o fim. Aí, você há de perceber que depois, lá na frente, Paulo faz um testemunho sobre Timóteo. E ele diz o seguinte, diz assim, Filipenses capítulo 2, no verso 19 a 23. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como filho ao lado de seu pai. Mesmo com todo o chamado para a gente se envolver com os diferentes, para a gente amar pela graça e tudo aquilo que a gente conversou sobre tem que ir, tem que fazer, tem que se relacionar, tem que amar o inimigo, em alguns momentos bíblicos a gente percebe que se cada um tem uma função, se cada um é um ouvido, ou se é um pé, ou se é um coração, também existe a ideia de que essas pessoas devem estar no lugar do coração. O pé deve estar no lugar do pé e a orelha deve estar lá na orelha fazendo a função dele. Quando a gente fica trocando esses locais pela empatia, pela aceitação, a gente causa dano no corpo, porque o ouvido não vai conseguir ser coração, né? O pé não vai conseguir ser ouvido. E sim, é preciso fazer uma seleção de equipes, uma seleção ministerial, e na vida toda você sabe disso, isso é uma inteligência. É uma sabedoria. Ficar sustentando uma pessoa no lugar que ela não deveria estar só prejudica todo mundo e prejudica ela. Só faz o seu trabalho ficar muito mais difícil, sem necessidade. Às vezes a gente tem que demitir alguém. Às vezes a gente tem que mudar a pessoa de um ministério que ela acha que está no lugar errado. Um pastor, às vezes, o rapaz teve um arrupio para ser pastor e ele assumiu uma congregação. E só que ele não é para estar lá, ele não é pastor. Mas aí ele fica machucando os irmãos. Ele fica sem cuidar dos irmãos.
o trabalho fica pobre, o trabalho fica ruim, o trabalho fica complicado. E qualquer momento esse rapaz vai embora porque vai cuidar da sua própria vida e vai abandonar o trabalho lá, porque não tem essa consistência, confiabilidade, o chamado para estar fazendo aquilo. E às vezes tem que chegar e dizer, sai daí, vamos arranjar alguém que contribui, que seja forte, que forme uma equipe vencedora. Em todos os aspectos da vida você percebe isso. Então, amigo, é possível fazer uma seleção de pessoas que tenham afinidade com o seu trabalho, com a sua equipe, com o seu ministério. Embora essa pessoa possa ser, algumas pessoas possam ser maravilhosas para comer um bolo, elas não servem para estar com você viajando 6 meses para fazer uma obra. Entendeu? Então você não pode ficar na inocência de achar que você não vai fazer uma seleção, que é só treinar que todo mundo chega ao lugar que você quer que ele chegue. Às vezes você não tem tempo para ficar gastando com as pessoas, tentando ensinar aquilo que elas não são. Entendeu? Às vezes a gente tem que converter um Paulo e chamar Paulo para ser apóstolo, mesmo depois de Jesus já ter morrido e ressuscitado, e dizer, Paulo, vai lá para os gregos, que se eu depender da galera que está presa em Jerusalém e na Judéia, os gregos nunca vão ser atingidos. Pois, Paulo, eu estou te chamando para fazer essa função, vai lá, vai no meio dos gregos, que eu quero converter esse povo. Entendeu? Então aqui já é a nossa segunda reflexão. Vamos partir para a nossa terceira, diz assim, terceira reflexão. Permita que haja uma seleção natural de pessoas pela quebra de sua máscara social. Novamente eu vou repetir. Permita que haja uma seleção natural de pessoas pela quebra de sua máscara social. João capítulo 6, no verso 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Como falamos, é verdade que Jesus muitas vezes era inadequado e chamava atenção e repreendia os discípulos e chegava a dizer, até quando terei que suportá-los? Mostrando que era difícil o relacionamento de Jesus no meio de um povo que tinha os olhos e os ouvidos fechados e às vezes atormentava seu espírito. Ele tinha que ir para o monte ficar sozinho para ver se aguentava, para ver se desanuviava os pensamentos. Agora, também é verdade que Jesus, quando estava no meio do povão, não aliviava, não criava uma personalidade fake, não gerava o Jesus legalzão, para tentar só ficar abraçando todo mundo e aguentando o pessoal que era difícil. Jesus, ele descia a lenha, ele falava o que tinha que falar, ele enfrentava quem tinha que falar, ele era muito sincero à sua palavra, à sua missão, ao que ele era, ao que ele tinha que fazer. E nesse sentido, quando a gente é sincero nesse nível, quando a gente fala as palavras que tem que falar, quando a gente não se esconde atrás de uma máscara de hipocrisia, a gente se torna também pessoa não grata em muitos locais. E as pessoas vão olhar e não vão entender, não vão compreender, e às vezes vão achar até difícil o que a gente está falando, e vão dizer, não tenho nada a ver com o Felipe, não tenho nada a ver com o João, não tenho nada a ver com Jesus, e vão se afastar da gente. Já outras, por conhecerem nosso interior, nossa intimidade, nosso discurso, vão se aproximar da gente, promovendo um certo movimento de pessoas que se aproximam e se distanciam de acordo com a nossa verdade, a nossa personalidade. Agora compreenda o seguinte, Jesus não se afastou das pessoas. Presta atenção que isso aqui é um mistério. O mistério do ensinamento. Presta atenção, isso é profundo. Jesus não se afastou das pessoas, ele foi para o meio da multidão. Acontece que foi a multidão que se afastou de Jesus. E se a multidão se afastou, Jesus não tem nada a ver com isso. Então, preste atenção. Eu posso sempre estar tendo que me envolver com as pessoas por uma própria recomendação bíblica. Vai lá, não por mérito, mas por graça, por amor, ame seu inimigo. Aí você vai lá no meio do povão. Mas também não crie uma máscara. Não se esconda. Não fique inventando uma pessoa que você não é no meio das pessoas, porque se você fizer isso, você vai ser
o Felipe legalzão, você vai ser o Jesus legalzão, você vai ser um fariseu hipócrita. E as pessoas vão se aproximar da máscara que você criou e você vai formar um grupo de pessoas em volta de você que não gosta de você de verdade, gosta da sua máscara social, do ser que você criou para agradar todo mundo. Aí você sempre que sai, tá em volta de um bocado de amigo que não é um amigo que você gosta. Por quê? Porque eles estão gostando da sua máscara, mas não estão gostando de você de verdade. E você não gosta dele de verdade, porque eles se aproximaram por causa da sua máscara. Então qual é o sentido verdadeiro? Você precisa deixar que essa filtragem natural aconteça sendo verdadeiro com quem você é. Porque se você for verdadeiro, olha, eu gosto disso, eu vou passar meia hora aqui falando sobre isso porque eu gosto disso. Sem perder a educação, sem perder a cordialidade, sem ser ignorante, sem ser um cavalo batizado, é claro. Né? Não preciso dizer isso, preciso. Mas, olha, eu gosto de falar desse assunto, eu amo trabalhar com isso, eu penso dessa forma, e conta minha piada sem graça mesmo, e seja você. Sabe por quê? Dê o seu discurso, seja crente no meio do povo que não é crente, né? Fale de Deus, rapaz, seja quem você é. Por quê? Porque as próprias pessoas vão fazer essa filtragem que você não precisa fazer. Vão dizer, rapaz, eu acho as ideias do fulano tão legal, eu vou ficar juntinho dele. Aí você fica. Aí o outro vai dizer, rapaz, eu não gosto dele não. Aí vai se afastando. Quando menos esperar, você tem um pessoal à sua volta que ama você do jeito que você é, que gosta das mesmas coisas que você fala, e você vai sentir muito prazer de estar com esse pessoal. Mas você não se afastou, foi eles que se afastaram de você, pela filtragem, pelo esse movimento natural que acontece na sociedade, nas relações, nos seres humanos. Existe um movimento natural que acontece de aproximação e distanciamento. Mas se você criar uma máscara, você aproxima pessoas erradas de você. Por isso, quanto mais sincero com a sua missão, com quem você é, com aquilo que Deus te deu, tanto mais você aproxima de você pessoas que você tem prazer de conviver. Vou fazer 3 perguntas para você agora, hein? Atenção, seu momento reflexivo. Primeira pergunta. O que aconteceria se decidíssemos, dentro da cordialidade e educação, sermos verdadeiros? Será que amizades atuais não se distanciariam por perda de afinidade com seu eu verdadeiro? E será que outras amizades, naturalmente, não se aproximariam por ganho de afinidade? E que no final de todo esse processo não haveria mais vontade de viver o social, mais sinergia pelo grupo ser mais coerente com quem você é? Aqui nós estamos terminando o nosso 3º ponto e vamos entrar para o nosso 4º ponto. Mas eu não vou falar assim, ó, de início o que é o nosso 4º ponto. Eu vou desenvolver e no final eu trago a explicação, a definição do 4º ponto. Porque eu acho que a gente precisa chegar lá, né? Não dá para dizer e depois chegar. A gente vai chegar e eu vou dizer o 4º ponto. Mas vamos começar nosso princípio do 4º ponto com você fazendo uma argumentação, dizendo assim: mas Felipe, eu sou muito sincero com a minha verdade. Eu sou exatamente quem eu sou diante dos outros. E eu sou um crente de boa influência. Eu sou uma pessoa competente. E eu sou tudo isso que você fala. Mas ainda assim eu percebo que as pessoas que estão em volta de mim não me compreendem. Não pertencem ao mundo que eu pertenço. A minha mente pensa umas coisas e o pessoal não... Eu me sinto inadequado, desconectado, numa solidão intelectual, mental, contextual. E por isso que às vezes eu não sinto prazer de estar com as pessoas. Às vezes fico igual Jesus, até quando terei de suportá-los? Esse movimento social que você está falando aí, Felipe, não está acontecendo na minha vida. Eu tô às vezes na expectativa de que eu vou encontrar as pessoas certas, o meu grupo certo. E às vezes até sei onde esse grupo está. Mas eu não consigo me conectar com eles. O que eu tenho é esse pessoal, fuleiragem em volta de mim. Eita, menino. Eu estou aqui tentando descrever um sentimento, né? Então eu estava pensando sobre essa sua reflexão e me veio um texto bíblico na cabeça, e não é um texto comumente usado para a gente conversar sobre isso, mas ao mesmo tempo é.
Entendeu? Comecei a ler, comecei a perceber que ele está falando sobre isso também. Diz assim, Lucas capítulo 14, do verso de 7 a 11. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar de menos importância. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. O texto é uma clara crítica a uma sociedade de vaidade, aparência e orgulho. E um dos alvos dessa crítica, com certeza, eram os fariseus, que viviam de aparência, de vaidade, dos cargos e posições externas que ocupavam e da pompa e circunstância com que se vestiam e no relacionamento social que lhes validavam o poder e a autoridade de mestres. E esse pessoal tinha uma visão sobre si de que eles eram um pináculo do mundo, né? As pessoas mais importantes que existem. Quando eles chegavam nos eventos, eles diziam: eu sou tão importante, eu sou uma pessoa tão inteligente, eu sou um mestre tão relevante nessa sociedade, eu sou uma pessoa tão querida por todo mundo, claro que meu lugar é aqui na frente. Meu lugar é junto com os principais dessa festa. Meu lugar é o lugar de honra. Aí vai e senta lá na frente. Aí vem o dono da festa e quebra essa autoimagem enganosa, esse sentimento de que eu me sinto muito importante, e diz: amigo, tu não é essa coisa toda não, ó. Vem sentar aqui atrás, que seu lugar é aqui atrás. Tu tá se achando muito importante, muito amigo do casamento, né? Muito amigo do evento. Vem para trás, teu lugar é aqui atrás. E Jesus demonstra que existe pessoas que se acham muito, cheio da soberba, e acham que merece estar nos melhores lugares, os lugares mais importantes, nas melhores equipes, nas coisas mais inteligentes, mais sábias, nas pessoas mais tops da existência, né? Nos lugares mais ricos que existem. Mas no fundo, isso é só uma ilusão da cabeça dessas pessoas, porque ela é igual a todo mundo. Ela é uma pessoa que merece, na verdade, sentar atrás. E na verdade, se você está sentado atrás e você tem realmente um grande valor dentro de você, há um movimento, uma dança das cadeiras, que ao longo da existência vai te levar para o lugar certo. De maneira que Jesus está dizendo: cada um vai sentar no lugar que tem que sentar. Se você sentar no lugar que não é seu, há um movimento da vida que vai te tirar de lá e vai te colocar no lugar certo. E se você tem que estar em outro lugar, há um movimento na vida que vai te levar para esse outro lugar. Existe um movimento acontecendo. E dito isso, de acordo com aquela pessoa que falou, né, na nossa retórica, né, a pessoa diz assim: ah, mas eu sou sincero, mas eu sou competente, mas por que Deus não me leva para esses companheiros que pensam igual a mim, que são tão bons quanto eu, né? Diante dessa reflexão e dessa passagem bíblica, talvez seja importante a gente entender: será que o lugar que você está agora não é o lugar que lhe pertence, que você pertence a esse lugar? Que as pessoas que você se relaciona, que você não está dando tanto valor a elas, você é igualzinho a elas, só que na sua cabeça você acha que não é, acha que tem que estar sentado nos lugares melhor. Será que você não é tão engraçado quanto você acha que é? Que você não é tão bom marido quanto você acha que é? Oh, esses maridos tudo é fuleiragem, ninguém pensa como eu, que sou marido de ouro, né? Será que você é tão bom pai quanto você pensa que é? Será que você é um cara tão inteligente? Será que a sua conversa é tão boa assim? Será que você é um cara inoxidável como você acha? Será que você é um ventilador ligado no 3 como você está se achando? E aí você fica achando que seu lugar é no meio daquele povo lá, naquela cadeira de honra. Dizendo: rapaz, eu conheci um pessoal na internet que era igualzinho a mim. Eu queria ter aqueles amigos ali, aquele lugar de honra, né? Entenda as associações. Mas na verdade só tem esses amigos aqui fuleirados que estão em volta de mim. Você está com essa autoilusão do fariseu e às vezes você está na cadeira que o povo te colocou. Por quê? Porque você é aqui que você pertence, no teu suposto lugar dos fuleirais.
até que você aprenda que você é pó, até que você se humilhe. Quem se exaltar será humilhado. E se você fosse bom mesmo, se você fosse o cara igual aquele povo lá, na essência daquele povo lá, a vida te colocaria para lá. Não que aquele povo seja melhor, mas que você seja mais parecido com aquele povo de lá. Mas você não é parecido, só é na sua cabeça. Por isso que você está aqui. Porque se o movimento vai acontecer, se as cadeiras vão nos colocar nas posições certas, talvez perceber o local que você esteja seja mais importante do que ficar almejando um lugar que não é seu. Porque o lugar que você está foi o lugar que Deus te deu, o lugar que Deus te concedeu. Aí diz assim, Romanos capítulo 12, no verso 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Se seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Quando eu fico imaginando que eu devo estar com pessoas que eu não estou, no lugar que eu não estou, na equipe que eu não estou, a minha mente fica fantasiando dentro de um lugar que não foi me dado, dentro de uma função que não é a minha função. E eu nem faço o que eu tenho que fazer de verdade e nem vivo a verdade do lugar que a minha mente fica habitando. Então, o que o texto está dizendo? Quebre essa ilusão, não fique se achando maior do que você é e comece a fazer aquilo que Deus te deu para fazer. Porque essa é a sua mordomia cristã, isso é ser o administrador fiel. O que Deus me deu foi esses amigos? Foi essa esposa? Foi esses filhos? Foi essa igreja? Foi esse trabalho? Foi essa equipe? Então foi isso que me foi dado. Foi isso que me foi concedido, com os dons que eu tenho hoje. Então, segundo a parábola dos talentos, cada um recebeu na medida da sua competência. Um recebeu 1, outro recebeu 2, outro recebeu 3, recebeu 5, nem me lembro. E se cada um trabalhar segundo a sua competência com o que lhe foi dado, a tendência é de que quando você demonstra seus frutos, né, o Senhor, quando chegar de viagem, veja o seu trabalho e distribua mais talentos para você. Então o que a gente tem que fazer? Parar de pensar em quem tem 6, em quem tem 5, em quem tem 4 e focar no que me foi dado. Não ficar me achando melhor do que eu sou, mas focar no que me foi dado. E se assim for, você ame as pessoas que estão à sua volta. Trabalhe, exerça seu dom. Se for seu dom for contribuir, contribui com alegria. Se for mostrar misericórdia, que faça com alegria. Se seu dom for servir, sirva. Se for ensinar, ensine. Faça o que você tem que fazer com aquilo que foi lhe dado. E se à medida do processo você for se tornando mais musculoso, mais eficiente, com mais alcance, a sua mente for se tornando mais profunda, você for, tendo palavras mais poderosas, aí o Senhor, que é o administrador do céu, das nossas vidas, vai dizer assim para você: rapaz, tu tá sentado nesse lugar, né? Mas teu lugar é mais ali na frente, deixa eu mudar você das cadeiras. E vai pegar a sua mão e vai te levar para outro lugar e te colocar lá. Porque esse movimento acontece, essa dança das cadeiras está acontecendo. E em vez de ficar sonhando com cadeira que não é sua, trabalhe na cadeira que é sua. Que um dia Deus faz um movimento que tem que fazer. E você vai se encontrar no lugar que tem que encontrar. E aí, quando isso acontecer, vai estar fazendo sentido a sua vida, a sua competência, o seu discurso com o lugar que você habita. E você não precisou se desesperar nem ficar achando coisa que não era. Isso é muito edificante você pensar dessa forma. Porque é um discurso, muitas vezes, de vitimização, de injustiça em todo lugar à nossa volta, na sociedade. E você fica assim a todo momento dizendo:
Não, o lugar que eu estou é fruto de uma injustiça. Não, porque meu chefe não me reconhece. Não, porque as pessoas não me dão um microfone na igreja. E sempre você está reclamando que não está no lugar que deveria estar. Mas às vezes, essa palavra vem para quebrar o nosso orgulho. E dizer, meu amigo, e se você está no lugar que você deveria estar? E se você não é tão grande quanto você acha que você é? E se você não é tão competente quanto você acha? E se realmente não é injustiça, você merece estar aí mesmo? Aí você fica assim, rapaz, então se eu quero algo melhor, eu tenho que trabalhar em mim, na minha vida, nas minhas perspectivas, para que Deus me leve para outro lugar, não é? Isso gera força de trabalho. A quebra do orgulho não deve gerar uma pessoa mais morocochô na vida, mas deve gerar uma pessoa mais consciente e mais trabalhadora. E mais empenhada a tornar aquilo que eu imagino uma realidade. Ora, se eu imagino que eu sou santo e a realidade é que eu não sou, eu devo trabalhar para ser e não desistir de ser santo. Mas também não fingir que eu sou quando eu não sou. Então esse processo gera verdade, e a verdade gera comprometimento com a realidade, até que você possa crescer e se desenvolver e transformar esse ambiente. Tá certo? Eu acho que esses 4 pontos já deu uma trabalhada legal na nossa reflexão. Eu espero ter ajudado um pouco você, meu amigo introspectivo, meu amigo que às vezes tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, mas quem sabe, se a gente não abrir nosso coração para a graça, mas ao mesmo tempo fazer seleções, ser verdadeiro, né? Fazer o que nos foi dado, abraçar o que nos foi dado de maneira legal, maneira confiante, escolher equipes certas. Quem sabe nesse processo, nesses aditivos que a gente colocou no contrato, nessas emendas parlamentares que a gente adicionou no texto base, a vida não fique mais encaixada, mais boa, mais perfeita, mais legal, e você possa se sentir com mais vontade de estar com as pessoas. É assim que eu espero, em nome de Jesus, aconteça com você. Eu vou ficando por aqui. Se o amigo quiser me abençoar, presta atenção no meu Pix, pr.felipeseabra@gmail.com. De novo, pr.felipeseabra@gmail.com. Preste atenção que tem esse ponto, sabe? Porque tem algumas pessoas que às vezes criam e-mails, né, misturando as palavras para parecer que sou eu. Mas preste atenção, quando você for fazer uma oferta para mim, se você for me mandar um valor, veja se meu banco é o Nubank que está lá aparecendo, veja se meu nome está aparecendo, Felipe Rodrigues Seabra, porque aí você sabe que está mandando para mim mesmo, né? Então veja, pr.felipeseabra@gmail.com. Eu agradeço por demais, meu amigo, que as pessoas estão contribuindo. Toda vez que chega um valor, toda vez que chega assim uma mensagem junto com o valor que o Pix dá para mandar uma mensagem, eu agradeço demais. Digo, Deus, obrigado por esse povo. Um povo de Deus, um povo fiel, um povo maravilhoso, um povo que ama, um povo que é liberal, que está me ajudando, que está assim dando um pedacinho do seu dinheiro, do seu recurso, da sua vida para me ajudar. Muito obrigado, amigo, se você faz essa oferta. Eu agradeço por demais, tá certo? Combinado? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Até mais.